Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro. Está entrando no ar mais um programa médico da família. 8 em cada 10 mulheres brasileiras sofrem com sintomas da tensão pré-menstrual, a chamada popularmente TPM. Sensação de inchaço, dor de cabeça e alterações no humor são alguns dos sintomas mais conhecidos. Mas estima-se que possam se manifestar mais de 200 sintomas nessa fase. No programa de hoje, eu converso com a médica ginecologista, a doutora Tatiana Serra, que vai explicar para a gente por que a TPM acontece, quais fatores podem interferir e também dar dicas de como controlar esses sintomas que incomodam tanto as mulheres. Bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Doutora, o que é a tensão pré-menstrual, a chamada TPM? Bem, hoje a TPM é uma síndrome, né? Então ela é um conjunto de sintomas então nós chamamos na verdade de síndrome pré-menstrual e ela pode se manifestar, como você mesmo já disse, com uma infinidade de sintomas, mais de 200 sintomas que vão desde sintomas físicos a sintomas psíquicos e também sintomas comportamentais. E a síndrome pré-menstrual seria um extremo dessa síndrome, que ela pode ser leve, moderada, e na outra ponta nós temos uma outra entidade que é o transtorno ou distúrbio disfórico pré-menstrual, que é essa síndrome de uma forma agravada, onde existe uma predominância dos sintomas psíquicos. E o que leva algumas mulheres não têm a chamada TPM ou toda mulher acaba tendo? Bom, o grande problema é que não existe ainda um consenso para se fazer o diagnóstico dessa síndrome. Então acaba que desde pessoas que têm sintomas leves durante esse período pré-menstrual, muitas vezes já recebem até um diagnóstico de síndrome pré-menstrual. Então, por não existir um consenso e também por não se saber exatamente qual a etiologia dessa síndrome, por que ela acontece, né? A gente acaba tendo provavelmente um excesso de diagnósticos, né? Que, como você também disse no início, de cada 10, 8 apresentam. Então, é mais ou menos 80%. Estima-se que 80% das mulheres teriam algum sintoma durante esse período pré-menstrual. E as felizadas, vamos dizer assim, que não têm esse desconforto no período pré-menstrual, quais são os fatores que as pessoas sabem, os médicos sabem hoje que levam essas pessoas a ter essa tranquilidade nesse período? Bom, como eu já disse, não se sabe a etiologia, ou seja, não se sabe por que acontece. Então, não é uma doença, quando a gente diz síndrome, a gente está dizendo que é um conjunto de sintomas que acontecem nesse período. Então, existem várias hipóteses, né? Alterações do metabolismo de vitaminas, de gorduras, que são os ácidos graxos essenciais, alterações no metabolismo de cálcio, alterações hormonais, que na verdade já foram feitos estudos e exames, já foi observado que na verdade essas mulheres que têm a síndrome e as que não têm uma diferença nos níveis hormonais, tanto é que não está indicado dosar nenhum hormônio, fazer nenhum exame laboratorial para fazer o diagnóstico da síndrome, e também o que mais se usa hoje, a gente sabe por conta do tratamento que a gente faz e que tem bom resultado, que são alterações de opioides endógenos, que a gente chama, que seriam substâncias que a gente tem a nível cerebral, que modulam o humor principalmente, né? E por isso, no tratamento, o tratamento assim que cientificamente é comprovadamente eficaz, são os medicamentos que a gente chama de inibidores da recaptação de serotonina, que são alguns medicamentos antidepressivos e que a gente sabe que tem uma ação muito boa no alívio desses sintomas. Com o passar da idade, a tendência é melhorar, piorar essa tensão pré-menstrual? Olha, do que se tem de estudos, do que se foi observando, é que é uma síndrome que acontece naquela mulher
que ovula, né? Então, o que acontece? No início da vida reprodutiva da mulher, ou seja, logo que ela menstrua, aquela adolescente, os ciclos dela frequentemente eles são anovulatórios, ou seja, ela não está ovulando ainda, né? Embora tenha algumas que ovulam desde o início, mas a grande maioria no início ela tem uma frequência grande de ciclos anovulatórios. Então não é muito comum logo no início do período reprodutivo. E depois ela pode começar a acontecer, vai se exacerbando com o passar do tempo, principalmente ali em torno da final da terceira década, né, quarta década, e depois ela começa a regredir novamente já no final do período reprodutivo. O histórico familiar influi, ou seja, existem famílias que têm mais... Existe uma influência familiar, existem estudos com gêmeas, né? E também mãe e filha, e que se percebe, já se observou então o componente, tanto o componente genético, mas também não é só o componente genético. Como acontece, por exemplo, também mãe e filha, observa-se também aquele componente comportamental, né? A mãe que imita, a filha que imita o comportamento materno. Perfeito. E doutora, de que forma a TPM influencia na vida sexual? Olha, aqueles sintomas físicos, né, de mastalgia, de dor pélvica, né, dor embaixo do ventre, principalmente por conta do aumento de volume abdominal, que muitas vezes existe nessas pacientes causado pelo edema, pela retenção de líquido, ele pode influenciar levando à dor, né, durante o ato sexual. E também, como existem os sintomas psíquicos, que são principalmente sintomas de alteração do humor, ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional, a paciente começa a chorar fácil. Então, tudo isso pode também influenciar do ponto de vista sexual na medida em que interfere no relacionamento interpessoal, né? Com todos que convivem com essa mulher. Perfeito. Doutora, nossa conversa está ótima, a gente tem que encerrar rapidinho para um breve intervalo comercial. Mas não saia daí, porque já já voltamos.